Muitas pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, consideram que a lei ou o Estado devam proibir aqueles atos que eles consideram imorais, que eles consideram errados de alguma forma, mesmo que estejam defendendo um crime sem vítima, ou seja, atos que não agridem a propriedade de outra pessoa. Pessoas tanto de direita quanto de esquerda querem criminalizar trocas voluntárias que não agridem a propriedade de ninguém, e muitos deles querem criminalizar também a ofensa. As pessoas de direita vão dizer que você não pode ofender a religião, que você não pode pegar uma estátua de uma santinha e pintar de vermelho e colocar chifrinho, e que a polícia deve invadir a sua casa e te levar preso ou te cobrar uma multa por você ter pego a sua própria propriedade, que é, no caso, a estátua, e ter pintado de vermelho, ou ter pego um papel e feito um desenho que ofende a fé religiosa. Mais uma vez, um crime sem vítima, mas as pessoas defendem isso porque elas consideram que aquilo é imoral e deve ser criminalizado. Agora, eu tenho curiosidade de saber o que exatamente é imoral na ofensa, por exemplo, religiosa. É imoral porque você vai fazer pessoas perderem a fé e aí a alma delas vai estar perdida porque não vai para o céu e vai para o inferno? Se ofensa religiosa for imoral porque pode convencer as pessoas a abandonar aquela fé, então isso significa que qualquer ideia que não se encaixe com aquela fé, qualquer ideia que não seja compatível com aquela fé, deveria também ser proibida. Porque qualquer ideia que não seja compatível com aquela fé, com certeza pode influenciar pessoas a deixar aquela fé. Tanto o ateísmo, quanto o agnosticismo, quanto o deísmo, quanto outras religiões, o discurso dessas pessoas pode, com certeza, e com certeza vai influenciar pessoas, por exemplo, cristãs, a deixar de ser cristãs. Então, se a ofensa religiosa deve ser criminalizada por esse motivo, então toda ideia incompatível com uma determinada religião também deve ser proibida, e isso significa que uma religião específica deve estar no poder, já que essa lei não pode valer para duas religiões ao mesmo tempo. Se não é por esse motivo, então seria porque a pessoa pode se sentir mal porque ela faz parte daquela religião, e você ofender aquela religião faz ela se sentir mal. Isso significa que os cristãos teriam privilégio sobre as outras pessoas, porque eles teriam um direito especial de não poder ser ofendidos por causa da sua religião. Porque, por exemplo, se eu desenhar o Batman de cueca ou o Batman de vestido, isso significa que eu possa ter que pagar indenização a algum fã do Batman. Então esse crime de ofensa não é universal, ele vale apenas para a religião. No caso do cristianismo, um cristão acredita que ele tem que vencer a tentação do diabo para conseguir continuar acreditando em Jesus e ser salvo. Então eu fico pensando, se a fé de um cristão não é abalada pelo diabo, por que ela seria abalada por um bonequinho ou por um desenho? Não consigo ver como isso se encaixa, como isso seria lógico. Gostaria que algum cristão me explicasse por que ofensa religiosa deveria ser crime. Os esquerdistas, por outro lado, defendem que seja proibido ofender aquilo que eles chamam de minorias, sendo que minorias são grupos definidos pela raça, pela cor, pelo gênero, pela opção sexual. Então você não pode ofender os grupos considerados oprimidos. Primeiro que grupos não se ofendem, são indivíduos que se ofendem por fazer parte de algo que ele resolveu delinear como grupo. Mas por que isso deve se aplicar apenas a algumas minorias, negros, gays? Por que isso não pode se aplicar, por exemplo, a uma pessoa que se identifica como um ser mitológico? E isso existe, de verdade. É um grupo chamado Otherkin, que se você pesquisar no Google você vai ver que isso existe. São pessoas que se identificam com seres mitológicos. Ou eles acreditam que a alma deles é a reencarnação de um ser mitológico que pode ter existido em outro planeta. Não sou eu que estou inventando isso existe. Mas a partir do momento que você pode se identificar com qualquer coisa, com qualquer gênero, com qualquer raça, você pode se identificar também com animais, com seres mitológicos. Inclusive, essas pessoas, os Otherkins, que se identificam com seres mitológicos, são uma minoria mais minoritária e mais oprimida, que sofre mais preconceito do que negros, gays, transexuais. Então, por exemplo, se ofender uma minoria for crime, e se eu disser bom dia, isso pode ofender um trans vampiro, uma pessoa que se identifica como uma criatura da noite, que odeia o dia. E ela é uma minoria mais minoritária e mais oprimida do que negros, mulheres, gays, e portanto ela teria mais pontos de oprimido e teria que ter prioridade por cima das minorias majoritárias. Então você teria que proibir o bom dia antes mesmo de proibir a ofensa às minorias majoritárias. Isso também não se encaixa, também não vejo como isso seria lógico.
Gostaria que algum esquerdista ou justiceiro social me explicasse como é lógico, como é coerente que a ofensa a minorias deva ser criminalizada. Na verdade, tanto o conservador político quanto o esquerdista defendem que haja privilégios para certos grupos e não para outros grupos, onde esses grupos privilegiados, que são chamados de oprimidos, mas não interessa, a lei está propondo que eles sejam privilegiados, que eles não possam ser ofendidos. Ou seja, defendem direitos diferentes para indivíduos diferentes. E por último, existe também a possibilidade de você defender o crime de ofensa para qualquer indivíduo, que não seja baseado em grupos. Mas acontece que a ofensa é subjetiva. Aquilo que ofende uma pessoa não ofende outra pessoa. Então, se todo indivíduo tivesse o direito de não ser ofendido, praticamente toda a expressão possível seria proibida. Por exemplo, se eu disser que eu gosto de estrogonofe com purê de batata, vai ter alguma pessoa que está ofendida porque ela terminou o relacionamento no dia que ela comeu esse prato e você dizer isso ofende essa pessoa. E, portanto, você tem que ser censurado. Então, cada indivíduo ter o direito de não ser ofendido com as suas próprias subjetividades poderia ser até pior do que grupos não serem ofendidos, porque as possibilidades seriam infinitas do que poderia ofender qualquer pessoa. Resumindo, ofensa é subjetiva, ofensa está em quem se ofende e não nas palavras que ofenderam. Por isso, jamais será justo criminalizar a ofensa. Você não tem o direito de proibir uma pessoa de usar a propriedade dela para fazer o que ela quiser ou para se expressar do jeito que ela quiser, só porque você se sentiu ofendido com isso. Milhões de coisas ofendem milhões de pessoas a todo momento. Você não é o centro do universo, você não tem o direito de agredir outras pessoas porque você se sentiu ofendido. Seja um adulto como a maioria das pessoas que se ofendem com milhões de coisas e nem por isso ficam choramingando e continuam vivendo sua vida, sendo responsáveis pela sua vida e pela sua propriedade. E se você é cristão e está preocupado com ofensas, sinceramente, que tipo de fé é essa? Você supostamente tem que vencer Satanás, tem que vencer a tentação do mal e você fica aí se ofendendo e choramingando da mesma forma que os justiceiros sociais. Se você concorda com esse vídeo, clique em gostei, assista outros vídeos na descrição, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.